Olá, querido, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu sou Alex Kepling, é uma alegria ter você conosco para mais um momento de estudo e reflexão na Palavra de Deus. Hoje nós vamos abrir a Bíblia Sagrada e vamos meditar numa das despedidas mais emocionantes contidas na Bíblia Sagrada, que é o episódio da despedida de Paulo e os presbíteros da igreja de Éfeso, na cidade de Mileto. Uma despedida marcada por lágrimas, por amor, fidelidade e alertas para aqueles servos de Deus. Então, prepare seu coração e venha junto conosco meditar sobre o que a palavra nos ensina, que o ministério verdadeiro não é um ministério que é medido apenas por aquilo que nós construímos, e sim pela fidelidade que permanece até o fim. Sejam muito bem-vindos, vamos estudar a palavra do Senhor. Tema de hoje, tema de número 8, tratado na lição da Escola Bíblica Dominical da classe de adultos, que traz despedida em Éfeso entre lágrimas e alertas. O texto base da lição de hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 17 a seguir. E o texto áureo do tema de hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28, que nos diz: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Para comentar o tema de hoje conosco, mais uma vez, professor e presbítero, irmão Jair Cardoso. Irmão Jair, bem-vindo, paz do Senhor. Vamos estudar um tema maravilhoso e muito emocionante. Paz do Senhor, irmão Alex, nossos irmãos, sejam todos bem-vindos. Realmente um tema muito emocionante, porque se trata da despedida de Paulo dessa região. Não só da região da Ásia Menor, né, e na região da Ásia, que é ali em Éfeso, mas também ele se despede da Macedônia, da Grécia, e ele vai partir para Jerusalém. E ali, esse período que ele ficou foi um período bem interessante, e no mínimo 7 anos convivendo ali, doutrinando a igreja, edificando a igreja, estabelecendo, confirmando. E agora ele teve esse relacionamento importante com os irmãos de Éfeso, e ele chama eles para um encontro de despedida, um encontro emocionante, que vai trazer muita emoção nessa despedida. E você, mais uma vez, é o nosso convidado especial para estar conosco. Muito bem, meus irmãos, vamos estudar então o tema de hoje, despedida em Éfeso entre lágrimas e alertas. Interessante que quando nós olhamos no capítulo 19, irmão Jair, nós estudamos inclusive no programa passado, o alcance do evangelho naquela região, naquela cidade, onde o apóstolo Paulo ali ensinou aquela cidade, aqueles irmãos que ali foram recebendo o evangelho, e também vimos ali o Espírito Santo operando, pessoas abandonando suas práticas de idolatria, de ocultismo, e a palavra do Senhor naquela região cresceu poderosamente, porque ali se formou uma igreja de fato fundamentada na palavra de Deus. E agora, no capítulo 20, nós chegamos no momento que o cenário é diferente. Não é aquele cenário de alegria, de conquista, de avanço, mas Paulo está num cenário diferente. Capítulo 19, Paulo está entrando em Éfeso. Agora no capítulo 20 ele está deixando a região, ele está saindo, e aí é importante que nós vemos que a vida da nossa caminhada é assim. Às vezes a gente chega, mas tem um momento de sair, porque como a gente vai ver no contexto aqui, o apóstolo Paulo tinha a perspectiva das coisas futuras que ainda lhe estavam reservadas. Ele é como se ele tivesse um pressentimento do que lhe esperava, e ele, mesmo sabendo do que poderia vir, ele queria avançar. E o que nós vamos ver no contexto aqui, irmão Jair, o fato é que Paulo, ele está dizendo para aqueles irmãos: eu estou indo, mas vocês precisam permanecer. E é interessante que o que Paulo deixa para aquela igreja, de fato, ele inclusive vai lembrar os irmãos, é de algo que foi vivido com fidelidade e que isso servia de exemplo para eles. E aí o que nós vamos ver no tópico 1, irmão Jair, sobre o ministério de Paulo como exemplo de fidelidade para os irmãos de Éfeso. Fidelidade, em primeiro lugar, a palavra do Senhor e a direção, a sensibilidade do Espírito Santo. Nós vamos verificar que Paulo, ele se mantém coerente àquilo que ele prega com aquilo que ele vive, inclusive sendo exemplo e ditando para todos, né, sedes meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Essa chamada de Paulo para imitar a ele está presente diretamente em vários momentos nas epístolas e também indiretamente em todos os escritos de Paulo. Ele fala em relação de ser esse exemplo de que ele é digno de ser imitado pelos irmãos. E nós vemos aqui em Éfeso, então, Paulo estabelecendo aqui uma igreja, confirmando uma igreja de uma maneira espetacular,
porque ele cumpre o mandamento de Jesus Cristo, a grande comissão de fazer discípulos de todas as nações. Ele chega ali em Éfeso, ele estabelece discípulos e também no mandamento do Senhor Jesus Cristo, ensinando eles a guardar todos os mandamentos. Então, Paulo ele faz um discipulado nesse ministério. Ele vai ensinar durante 3 anos ali, num período dentro desses 3 anos, um período bastante grande. Ele ensina dentro da escola de Tirano. Ali ele vai... A tradição diz que ele levantava cedo, ele trabalhava, ele fazia as suas tendas, e aí, a partir da 1h da tarde, ou a partir de um certo momento adiante da manhã, até o final da tarde, Paulo, ele ensinava ali na escola de Tirano. E com isso, a grande ênfase é que Paulo, ele se mantinha fiel, coerente àquilo que ele ensinava e aquilo que ele vivia. Então, Paulo vai apresentar o seu ministério, a sua atuação em Éfeso, como um verdadeiro testemunho de fidelidade ao Senhor e à palavra do Senhor. Então ele vai trazer, através do seu discurso, aqui é um discurso inédito de Paulo, porque aqui Paulo só vai falar para obreiros estabelecidos. Ele não está evangelizando, ele não está aqui trazendo um novo ensinamento, ele está somente relembrando aquilo que já foi ensinado aos obreiros, aos presbíteros. Então, ele recorda aos presbíteros ali em Éfeso como ele serviu a eles. Ele serviu ali em Éfeso com humildade, com provações e com lágrimas. A humildade estabelecida em Paulo, o próprio Senhor Deus, ele providenciou de manter Paulo, para Paulo não se ensoberbecer, Paulo não crescer, não ficar ali admirado, não ficar engrandecido pelo poder que Deus atuava através da vida de Paulo. Portanto que no capítulo 12 de 2 aos Coríntios, Paulo vai estar dizendo que foi me dado um espinho na carne, para que eu me mantesse humilde. Paulo dizendo assim, então isso fazia com que Paulo se mantesse humilde, pregando o evangelho, e diante de lágrimas e diante de provações que são advindas exatamente das perseguições. E ali em Éfeso, Paulo teve uma grande perseguição, porque ele pregava o evangelho vai contra o politeísmo, contra a idolatria, e naquela cidade a idolatria era bastante abrangente, ali o templo de Diana, e em que Demétrio, aparece um personagem, Demétrio, que ele ganha muito dinheiro através da venda de acessórios, nichos de Diana, e Demétrio, então, ele vai fazer uma sedição do povo, para o povo ir contra Paulo, e aí precisa ser uma autoridade da cidade que vai intervir a favor de Paulo, dizendo que existe a lei, existe o tribunal, para que se há alguma contenda que seja resolvida no tribunal. Então Paulo ali ele recebe uma defesa até da autoridade ali em Éfeso em relação a essa questão. Mas Paulo fala que isso foram provações que ele sofreu, que através de lágrimas, né, que isso entristeceu muito a Paulo, ele serviu ali ao Senhor na igreja de Éfeso, mostrando então que o verdadeiro ministério então de Paulo e de qualquer servo do Senhor, ele vem do quebrantamento e da perseverança. A fidelidade de Paulo, então, ela vai se manifestar no anúncio, no compromisso de anunciar todo o conselho de Deus. Ou seja, Paulo vai pregar a palavra de Deus na integridade. Paulo não vai omitir para adular certos segmentos, né? Ele vai falar a verdade, ele vai pregar o evangelho de uma forma verdadeira, de uma forma integral, e da mesma forma que ele prega, ele vive aquilo como um exemplo. Então, entre as bases que ele prega inicialmente assim como João Batista iniciou o ministério dele falando sobre arrependimento, Jesus também, quando vai iniciar a pregar, ele vai falar sobre o arrependimento. Ele diz, o reino de Deus é vindo entre vós, arrependei-vos, né, para ter acesso ao reino de Deus. Então, o arrependimento, ele é o princípio para a conversão. Não tem conversão genuína se não há arrependimento. E assim, a vida de Paulo e a mensagem transmitida por Paulo, elas estão conectadas, elas estão juntas. E tudo isso, aquilo que prega e aquilo que vive, traz a maturidade, a autoridade espiritual que Paulo tinha sobre ele. E ela é exatamente confirmada de uma maneira através do testemunho coerente de Paulo. Porque, mais uma vez, eu repito, né, nas epístolas de Paulo, ele diz ele fala várias vezes, no mínimo 3 vezes, direto, ele fala, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, de maneira indireta em várias passagens na palavra do Senhor. E nós vemos também
Um outro ponto importante aqui, já falamos do conselho de Deus, que Paulo pregava todo o conselho de Deus, e aqui vai detalhar um pouquinho mais, que ele tinha uma fidelidade, a fidelidade apostólica como guarda da verdade. Isso vai envolver o zelo pela verdade, pela sã doutrina e vigilância contra o erro. A palavra de Deus nos mostra que Paulo sabia que apenas a verdade do evangelho seria capaz de confrontar falsas doutrinas e preservar a igreja. Tanto que Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele vai confrontar os Gálatas em relação a isso. Porque Paulo sai ali da região da Galácia e chega a informação para ele lá, estando lá em Antioquia da Síria, que o povo estava ouvindo outras coisas e seguindo outras coisas. E Paulo diz, eu me impressiono, eu fico impressionado de saber que tão facilmente vocês saíram do evangelho em que nós pregamos. E Paulo ainda, ele argumenta, mesmo que se venham anjos do céu, mesmo que nós mesmos, eu, Paulo, venha pregar um outro evangelho, saiba que isto é maldição, é anátema, rejeitem isso. Então Paulo, ele vai confrontar as falsas doutrinas que surgem e preservar a igreja. E nós vamos ver que os líderes são chamados exatamente para isso, para ensinar com firmeza, mas com mansidão, né, com discernimento, retendo a fiel palavra, a palavra de Deus, para exortar e convencer os contradizentes, conforme está escrito em Tito, capítulo 1, versículo de número 9. Desta forma, agindo assim, a igreja ela vai permanecer saudável espiritualmente quando ela é alimentada pela palavra de Deus e dessa forma ela vai estar desenvolvendo uma fé sustentada por uma boa consciência, uma consciência que está de acordo com a palavra de Deus. E Paulo olha também para o futuro. A fidelidade dele está presente naquele momento, na fidelidade apostólica. Ele está coerente com a palavra do Senhor, ele vive em coerência com a palavra do Senhor, mas ele olha também para o futuro e mostra uma consciência irrepreensível. O apóstolo também, ele tem um pressentimento, a palavra diz que ele é dirigido, uma revelação do Espírito Santo acerca do futuro que vai acontecer com ele lá em Jerusalém, que ele vai sofrer prisões, que ele vai sofrer tribulações. E para Paulo isso não é novidade, tem 7 anos que ele já está passando por isso, nesse período de 2 viagens, se considerar mais a primeira viagem ainda, dá para a gente dizer quase que 10 anos, Paulo está passando ali por tribulações, por provações nessas viagens. Em cada cidade em que ele chega, ele vai ter ali resistência, ele vai ter adversários, ele vai sofrer açoites, ele vai sofrer prisões, em várias passagens a gente vê isso, ele sofre naufrágios. E agora, chegando em Jerusalém, Paulo já está calejado até por essa caminhada e nada mais assusta ele. Ele vai chegar em Jerusalém e o Espírito Santo está preparando ele, revelando para ele que ele vai ter prisões e ele vai ter tribulações em Jerusalém. E Paulo, mesmo sabendo disso, ele não recua. Ele não recua, ele permanece naquele objetivo de cumprir a sua missão, de completar a sua carreira e também de testemunhar, de continuar dando testemunho do evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Isso ele vê valor na sua vida. A vida dele só tem valor se ele cumprir a sua carreira, se ele continuar testemunhando da graça, do favor de Deus. E por isso, quanto ao futuro, ele tem a sua consciência limpa. E lembrar que a consciência é a nossa capacidade que nós temos de fazer um auto-julgamento, nós julgarmos a nós mesmos, que eu fiz certo ou fiz errado, eu tenho as minhas mãos limpas, que nem Paulo fala aqui, as minhas mãos estão limpas em relação à igreja de Éfeso, porque ele pregou o evangelho, foi exemplo, e dessa forma ele havia anunciado plenamente a vontade de Deus, tornando-se, até mesmo ele considera irrepreensível quanto à responsabilidade espiritual daquele rebanho. E com isso nós vemos que, diante do exemplo do apóstolo Paulo, a fidelidade à sua palavra, a palavra de Deus, a fidelidade, a coerência, tudo isso não elimina sofrimentos, mas o que vai produzir? Segurança diante de Deus. E a partir dessa convicção, então, Paulo, ele passa a exortar os líderes daquela igreja de Éfeso que estão em Mileto reunido, uma cidade que está próxima ali de Éfeso, cerca de 40, 50 quilômetros. Mileto é uma cidade portuária e Paulo então chamou o povo para lá, os líderes se reuniram ali, então Paulo vai
a partir dessa convicção, ele passa a incentivar os líderes, a dar coragem, a dar um ânimo aos líderes para que venham cuidar de uma forma vigilante da igreja do Senhor estabelecida em Éfeso. Muito bem, meus irmãos, você está no programa Palavras da Verdade, estudando hoje então sobre a despedida em Éfeso entre lágrimas e alerta. Lembrando que aqui o apóstolo Paulo, ele na verdade convoca os irmãos presbíteros de Éfeso, que distava, como o irmão Jair falou, de cerca de 40, 50, 60 quilômetros ao sul de Éfeso. E ali, Paulo manda chamar eles porque ele está com pressa, afinal de contas, ele precisa e quer chegar em Jerusalém para participar ali da festa do dia do Pentecostes, conforme ele fala, está escrito em Atos 20, versículo 16. Então, Paulo não quis ir a Éfeso e chama eles para ali ter esse momento. E interessante, irmão Jair, que quando o apóstolo Paulo ele está aqui falando, ele está falando especificamente para líderes cristãos. Isso é um destaque muito importante, porque na pregação de Paulo, ele vai tratar coisas que são relacionadas à saúde espiritual da igreja, né, dos desafios que a igreja enfrenta e que a liderança também enfrenta. Alguns discursos que Paulo traz no livro de Atos dos Apóstolos, normalmente ele está falando a judeus, né, e também a gentios, mas aqui ele está falando para um grupo seleto de líderes, de obreiros da obra do Senhor. E aí nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele apresenta antes de tudo, aquilo que ele havia deixado para eles. Porque o apóstolo Paulo, irmão Jair, ele não vai falar a respeito dos milagres que ele fez ali, através do Espírito Santo, né? Ele não diz, olha, vocês viram quantas pessoas converteram? Ele não pergunta também quantas igrejas nós fundamos a partir do ensino, não. Ele vai apresentar e lembrar os irmãos como ele tinha vivido entre eles. Isso é algo maravilhoso, o irmão destacou, e isso é o sermão de cada um que segue a Jesus, a forma como se vive, né? Não tantas coisas quanto se faz, não tantas coisas como, enfim, pratica, realiza, mas como se vive. Até porque isso representa o caráter do crente. Porque as ações, elas às vezes elas são passageiras, mas o apóstolo Paulo mostra que a sua forma de viver ali representava uma conduta de um caráter que estava restaurado pelo Senhor Jesus. E Paulo lembra eles que viveu entre eles, olha o que o texto destaca e é maravilhoso, viveu servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações. Interessante que a palavra humildade aqui, ela traz uma ideia de pensar humildemente acerca de si mesmo. E aí a gente vê algo que vai contra o contexto greco-romano da época, onde a humildade não era considerada virtude para ninguém, né? E aí o apóstolo Paulo apresenta-se e vive entre eles com esse conceito, com essa postura de humildade, sendo que na época o que se valorizava era a força, a honra, o prestígio, a posição. E aí a gente vê que o evangelho de Jesus Cristo vem e muda exatamente isso. No reino de Deus, a grandeza não está em alguém estar acima dos outros, mas o quanto alguém serve aos outros, né? Jesus declarou que aquele que quer ser grande no reino de Deus precisa servir, né? E isso o apóstolo Paulo carrega consigo, porque ele era um servo genuíno da obra do Senhor, né? Nós não somos donos de nada nas coisas de Deus, nós apenas somos servos, e Paulo tinha essa consciência de que ele não era dono da igreja, mas que ele era mordomo, alguém que administrava, alguém que estava servindo a Deus através das pessoas. E a gente vê hoje, irmão Jair, um evangelho às vezes materialista sendo pregado, em que homens se colocam como donos da igreja, né? As igrejas são constituídas e reconhecidas como sendo propriedade dessas pessoas, né? E aí essas pessoas que se sentem donas da igreja, elas perguntam o que as pessoas podem fazer por elas, o quanto elas podem ajudar. E aquele que é servo, ele inverte esse papel, ele inverte essa lógica e ele se pergunta o que é que eu posso fazer por essas pessoas. Nós vivemos num tempo onde o status, a visibilidade está sendo muito destacada, e o apóstolo Paulo, diante desse cenário aqui da igreja,
na cidade de Éfeso, ele se porta de forma humilde, contrário àquilo que muitos gostariam de viver e de se expressar, vivendo de forma visível. E aí o apóstolo Paulo, ele sabia que o que ele estava fazendo não era em prol dele, mas em prol da igreja. E a igreja era de Jesus Cristo. Você está no programa Palavras da Verdade, hoje estudando sobre a despedida em Éfeso entre lágrimas e alertas. Vamos então ao tópico 2, advertência aos presbíteros contra os falsos mestres. Aqui o apóstolo Paulo, então, irmão Jair, no versículo 28, ele vai trazer então alguns pontos importantes acerca do que os irmãos precisam entender acerca do seu chamado, do seu ministério e do cuidado da preparação com os perigos que são reais na questão do ministério. O que nós podemos comentar nesse tópico sobre a advertência aos presbíteros contra os falsos mestres? Nós vemos no nosso texto áureo, que foi lido aqui, Paulo ele já vai advertir, vai estar trazendo a informação de que o ministério foi o próprio Espírito Santo. Diz assim no versículo 28 do capítulo 20, diz assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentar a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então, Paulo está dizendo que os obreiros ali de Éfeso, como todos os obreiros, todos os líderes, presbíteros, pastores, mestres, evangelistas, todos eles são constituídos pelo Espírito Santo. É claro que Paulo também, depois ele escrevendo para a igreja de Éfeso, ele vai dizer, olha, Jesus deu para a igreja do Senhor, ele deu pastores, líderes, e aqui nós olhando para o livro de Atos, no capítulo de número 13, o Espírito Santo separa os obreiros para a obra do Senhor. Então, usando essa argumentação, Paulo, então, ele está mostrando que para aqueles líderes ali da igreja de Éfeso, que eles não foram escolhidos porque eram amigos de Paulo, porque eram amigos da liderança, porque eram da parentela, né? Não, era porque foram realmente separados pelo Espírito Santo. Essa é a primeira orientação de Paulo. Ele vai trazer, através disso, agora ele chama para vigilância. Ele vai dizer, no versículo 29, que Paulo está se despedindo da igreja de Éfeso, na cidade de Mileto, dos líderes, e ele vai dizer, olha, depois da minha partida, ou seja, daqui a pouco, quando eu for embora, entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Nós vemos que Paulo ele está chamando a atenção daqueles obreiros para o perigo real e de falsas doutrinas adentrarem no meio da igreja. O evangelho falsificado, que Paulo nega, que ele diz, olha, se vier anjo anunciar um outro evangelho, ou nós mesmos anunciar outra coisa que nós já temos anunciado diferente, seja anátema. Então Paulo está orientando que vão vir pessoas de fora para tentar contaminar o rebanho e vão encontrar ali dentro da igreja, entre o rebanho, entre o povo de Deus, alguns desavisados e eles vão se contaminar e eles vão tentar ali perverter a igreja, atraindo para eles os discípulos, e eles têm em vista o quê? Eles têm em vista ganhos pessoais, eles têm em vista de ter ganho material, inclusive em cima do povo de Deus. Para isso, Paulo chama a atenção agora para os obreiros que, para eles vigiarem. No versículo 31 vai dizer assim, portanto vigiai, lembrando-vos de que, durante 3 anos, não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Então Paulo ele chama a atenção para que o líder permaneça vigilante em relação ao rebanho de Deus. E Paulo traz para si a responsabilidade, mais uma vez, dizendo, eu fui exemplo, eu fiquei por vocês, com vocês 3 anos, mostrando como é que se faz. Então, Paulo, ele chama a atenção e nós vemos que esse tratamento pastoral que Paulo diz para imitarem, ele está trazendo essa exortação para que agora os obreiros ali da igreja de Éfeso venham imitar Paulo e venham permanecer vigilantes contra esses lobos vorazes, esses falsos profetas, esses falsos mestres, essa falsa doutrina que ela não venha se estabelecer dentro da igreja para contaminar e assim tirar muitos da presença do Senhor. Muito bem, meus irmãos, você está no programa Palavras da Verdade, no tópico 2, então, advertências aos presbíteros contra os falsos mestres. Lembrando aqui, Paulo está em Mileto, ele havia chamado os presbíteros
da cidade de Éfeso para dele se despedir, pois ele estava indo para Jerusalém, e nesse momento foi um momento muito importante, onde o apóstolo Paulo, como vimos no tópico 1, apresenta para aqueles obreiros ali aspectos relacionados à sua conduta diante deles enquanto esteve ali naquela cidade. E aqui no tópico 2, ele vai trazer advertências, especialmente a respeito do cuidado, da vigilância pelo fato do perigo que era iminente na vida deles. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele no versículo 28, ele começa dizendo, olhai por vós mesmos, ou seja, o apóstolo Paulo aqui sobre essa liderança, e a orientação de Paulo é muito pastoral, é de alguém que de fato se importa não apenas com o momento, mas com o futuro, não apenas com as circunstâncias imediatas, mas o que vai perdurar durante a existência ministerial daqueles que lhe acompanharam ali e da saúde espiritual da igreja. E aí, nessa preocupação dele, ele pede, antes de tudo, para que, antes de cuidar do rebanho, a cada um daqueles líderes, a cada um daqueles presbíteros, que são pastores, bispos, todos trazem a mesma prática na igreja do Senhor, eles precisam cuidar de si mesmo. Isso é interessante porque o maior perigo para o rebanho não está tanto do lado de fora, mas às vezes está dentro, muitas vezes, do próprio pastor, pois todos que uma hora começaram bem, pode ser que no futuro, se não estiverem atentos, não cuidarem, podem acabar perdendo-se na caminhada, saindo dos propósitos que o Senhor estabeleceu. Então, o apóstolo Paulo aqui trata desse perigo, que precisa o obreiro, o pastor, olhar para si mesmo. E aí ele pode viver com essa vigilância para que ele não entre pelo caminho da negligência da vida espiritual e, a partir da negligência, se torne vulnerável a pecados que cercam a vida do homem de Deus, a hipocrisia, que muitas vezes é algo que é a tentação diária de muitas vezes se viver uma vida pública e outra na privada, e também a respeito da queda, se não vigiar, se negligenciar as observâncias espirituais, a queda ela é algo iminente. O apóstolo Paulo, ele vai também alertar em uma de suas cartas, dizendo: aquele que está em pé, cuide para que não caia, porque isso é um perigo iminente na vida daquele que caminha com Deus, especialmente aqueles que exercem algum tipo de liderança. E é interessante que o apóstolo Paulo havia orientado Timóteo também. Quando ele, lá na sua carta, posteriormente, ele vai orientar, ele vai dizer: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Observe que a ordem é, primeiramente, cuide de ti, e posteriormente, cuide também da doutrina. Isso é importante porque a chamada pastoral, ela é mais alta às vezes e a mais perigosa que a gente pode viver na Terra, porque nós vivemos cenários que o pastor vive perigos que, a partir daquilo que ele é constituído pelo Espírito Santo e não por questão de homens, ele precisa viver uma vida de servo do Senhor. Então, o alerta do apóstolo Paulo aqui, primeiramente, é para o obreiro: tenha cuidado de ti mesmo. E aí, ele também vai trazer outras fontes de perigo para a igreja, que é iminente, e as fontes também são duas, que são os lobos que são de fora e os lobos que são de dentro. O apóstolo Paulo, ele vai trazer uma linguagem, usando a expressão lobo, para tratar, irmão Jair, daquilo que era conhecido no mundo antigo, que era o cuidado pastoral de rebanhos de ovelhas. E era iminente o perigo com relação àqueles lobos que às vezes adentravam no rebanho para tragar, destruir, matar as ovelhas. E aí o apóstolo Paulo, ele mostra que o lobo, ele não vem com um sentido de pastoreio, mas ele vem com o propósito de devorar, de destruir. E foi o que Jesus falou lá em Mateus, quando ele disse que: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. O lobo exterior, que o apóstolo Paulo apresenta, pode às vezes ser alguém que muitas vezes passa na nossa igreja, muitas vezes na itinerância, e deixa ali alguns conceitos errados. E nós já vimos muitas doutrinas
faladas de forma errada. Eu já vi casos, por exemplo, em que houve uma pregação para um congresso de crianças e todas as crianças sabiam que aquela pregação estava errada porque as professoras ensinavam corretamente em sala de aula. E aí houve o questionamento, mas vocês viram o que foi falado lá? Todo mundo entendeu que aquilo ali era errado, porque havia o ensino já que preservava a mente e o coração das crianças com o que era verdadeiro. Mas veja o poder de influência. Se não há ali um entendimento das professoras de ensinar a verdade, o que acontece? Ali surge uma situação. Por exemplo, na ocasião, o assunto é que pecar é bom, que pecar faz bem. E, na verdade, a gente sabe que o pecado, ele não faz bem para o ser humano. Tudo que o pecado apresenta de um benefício momentâneo, ele cobra o seu resultado, pois tem salário. A Bíblia diz que o pecado traz salário, e o salário é a morte. Então, veja que às vezes pode passar na nossa igreja, na nossa comunidade onde a gente serve a Deus, pessoas que são de fora e trazem seus falsos ensinos. E aí, um dos perigos que também é destruidor são aqueles que são de dentro. Né? Dentro de vós mesmos se levantarão homens falando coisas perversas, disse o apóstolo Paulo. E aí, esse é um perigo também que é perigoso porque ele vem de dentro. Não são pessoas que são de fora, não são pessoas que ouviram a palavra, participam da comunhão, adquirem comunhão e intimidade e confiança das pessoas da igreja e de repente começam a distorcer a palavra de Deus, sofrendo influências, às vezes externas, e querem trazer para dentro da comunidade. E nós vemos diversas doutrinas que muitas vezes elas até trazem um ar de novidade para as pessoas e as pessoas querem trazer para dentro da igreja essa novidade. Só que essa novidade não passa pela verdade da palavra de Deus. E aí nós vemos que isso pode se tornar um problema. Sem contar aqueles irmãos, Jair, que começam bem, começam uma vida de retidão, de fidelidade a Deus, de lealdade à igreja, porque nós vemos, irmão Jair, muitos que agem com deslealdade à igreja onde congregam, lealdade à liderança, ao ministério da igreja, e de repente eles começam a perder-se no rumo e aí começam movimentos de rebeldia. E tudo isso é ação, influências malignas, atuando juntamente com o coração do homem que é de natureza pecaminosa e que, se ele não observar as questões espirituais, houver negligência, ele entra pelo caminho de se tornar alguém que um dia já foi bênção para a igreja, para se tornar um problema e de prejuízos enormes para o reino de Deus. Irmão Jair, tópico terceiro, nós temos então o cuidado pastoral de Paulo com os líderes da igreja. Já falei um pouco aqui sobre essa preocupação de Paulo de cuidar dos obreiros e conduzir eles pelo caminho certo, não por um caminho momentâneo, até porque o dom, o talento, tudo isso é momentâneo, mas o que perdura é a estrutura, né? É o caráter. E Paulo sempre teve essa preocupação nos seus escritos, e aqui também ele faz isso, falando sobre o trabalho do serviço, do amor, que vai ser a característica do ministério desses presbíteros na igreja do Senhor, irmão Jair. Paulo estabeleceu ali obreiros, e esses obreiros vão dar continuidade. Eles vão alcançar, sair de Éfeso, na Ásia, vão alcançar várias cidades, vão evangelizar, tanto que o livro de Atos diz que toda a Ásia Menor foi evangelizada por esses obreiros, essa igreja que começa em Éfeso. Ela se estende juntamente com da região da Galácia, esses obreiros da Ásia e da Galácia, eles vão ganhar toda a Ásia Menor para Jesus Cristo, evangelizar todo esse território. E nesse discurso de Paulo aos obreiros, ali em Mileto, os obreiros de Éfeso, Paulo, após ele mostrar a sua fidelidade a Deus, a palavra, a integralidade de Paulo no seu agir, aquilo que ele pregava e aquilo que ele demonstrava, e após ele chamar os obreiros a serem seus imitadores, como Paulo é de Cristo, e também após Paulo chamar os obreiros ali para vigiarem e tomar cuidado, apacentar a igreja de Éfeso, agora Paulo ele vai direcionar uma palavra quase que indo já para a sua despedida. Ele vai dizer para aqueles obreiros que ele está entregando, todos eles, nas mãos de Deus. Ele encomenda a Deus a vida de todos aqueles obreiros, no versículo de número 32. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus.
Então Paulo entrega aquela obra a Deus e entrega aqueles obreiros a palavra da sua graça. E estabelece ali que a palavra vai ser a palavra de Deus, as escrituras, e lembrar que o que eles tinham ali era aquilo que foi ensinado por Paulo, aquilo que foi demonstrado por Paulo, e para eles permanecer naquele evangelho. Então, Paulo mostra que a palavra, ela é aquela que edifica, que amadurece, que transforma, que traz autoridade espiritual para o obreiro. E Paulo vai continuar dizendo para eles, argumentando, dizendo, olha, de ninguém eu cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. Paulo está dizendo assim, enquanto eu estive em Éfeso com vocês, eu trabalhei. Eu levantava de madrugada e fazia tenda com Áquila, com Priscila, e vendia isso. E no período da tarde eu dava aula, ensinava ali na escola de Tirano. Né? Então, Paulo, isso por praticamente 3 anos ali, ele permaneceu fazendo essa atividade. Então, Paulo diz, eu não cobicei a ninguém. E Paulo, ele cita as palavras de Jesus Cristo, no Evangelho de Jesus, que ele vai dizer assim, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então, Paulo, pelo contrário, ele trabalhava e ele ajudava ali a igreja, os pobres, a manter a obra do Senhor com o esforço das suas mãos, a obra do seu trabalho. E direcionando já, após essas últimas palavras de Paulo, de encorajamento, de direcionamento para os obreiros, Paulo vai partir para a despedida. A palavra de Deus diz no versículo 36 e 37 do capítulo 20 de Atos, vai dizer, e havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam. Então veja que o encerramento desse momento de Paulo com os obreiros ali de Éfeso na cidade de Mileto é um momento de emoção, um momento de despedida, porque Paulo permaneceu ali em Éfeso 3 anos, mas em toda aquela região foram mais de 7 anos. Então, um momento emocionante em que Paulo se regozija, ora com eles e se despede deles. E deixa um legado tremendo para a igreja de Éfeso, que aquela igreja vai evangelizar toda a Ásia Menor, o evangelho será conhecido de todos aqueles povos ali naquele território, hoje o território da Turquia. Então eu já posso me despedir, né, irmão Alex, e dizer para os nossos irmãos que Deus venha abençoar a tua vida, venha abençoar a tua casa, a tua família, e que tudo vá bem na tua vida, e numa próxima oportunidade, querendo Deus, estaremos aqui com você. Muito bem, meus irmãos, vimos então aí no tópico 3º, trazendo o cuidado pastoral de Paulo com os líderes, e aí quero aqui, irmão Jair, destacar mais uma vez, o irmão mencionou o aspecto do que Paulo diz agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça. O apóstolo Paulo aqui, o que está acontecendo? Ele está indo embora. E o apóstolo Paulo, ele nesse momento, ele não diz, fique independente de mim, mas ele coloca a dependência deles no Senhor. Por quê? Isso mostra o quão maduro o apóstolo Paulo era. Né? Ele não se preocupava em centralizar as coisas nele, né? Que as pessoas ficassem sob a cobertura espiritual do apóstolo Paulo. Não, ele na verdade, ele construiu uma igreja que não dependia da sua presença, mas que dependia da presença do Senhor. E é por isso que a pergunta que a gente deve se fazer quando está no ministério, exercendo alguma função, será que a gente não está trabalhando, formando pessoas para que elas fiquem independentes de nós? Ou essas pessoas estão sendo formadas para depender de Deus? Porque a maturidade de alguém não está em centralizar as coisas em si. Não. O líder maduro, ele não centraliza as coisas em si, mas ele faz o quê? Ele prepara sucessores. Nós vemos o quanto uma igreja sofre, a obra de Deus sofre, o povo de Israel sofreu quando tinha problema de sucessão de líderes. Né? Nós vemos quando morre Josué e os anciãos, entramos no período dos juízes, que foi um momento escuro na história do povo de Israel, que deu cerca de 350 anos, porque faltou ali uma liderança que pudesse conduzir, e a gente vê assim a falta de preparar sucessores, né? E quando alguém é maduro espiritualmente, enfim, ele não se acha indispensável, mas a segurança que ele tem da sua chamada, da sua vocação, ele sabe que o seu tempo passa em algum lugar. Né? Tem gente que quer se perpetuar, enfim, mas temos que trabalhar pensando no futuro da igreja, porque nós passamos, a obra de Deus ela não passa, ela permanece, a igreja ela é de Jesus Cristo. O líder que é maduro, ele trabalha para que a obra do Senhor não finde nele,
ele saiu de algum lugar, por exemplo, alguém saiu de um departamento, saiu de uma congregação, saiu de uma cidade, a coisa ali parou porque era centralizado naquele líder. Não, o líder que é seguro, que é maduro, ele trabalha para que, quando ele não estiver mais, a obra do Senhor continue. E foi assim que o apóstolo Paulo preparou esses irmãos de Éfeso. E quando nós vamos olhar a carta de Paulo, primeira carta a Timóteo, nós percebemos que Paulo precisou escrever para tratar daquilo que ele havia alertado aqui, porque de fato, tudo que Paulo trata aqui, na verdade, é uma profecia. Surgiram falsos mestres, surgiram falsos ensinos, divisões, e aí o apóstolo Paulo escreve a sua primeira carta para tratar desses falsos ensinos, porque foi o que surgiram ali. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo encomenda a igreja para o Senhor. Agora, o que é mais marcante, irmão Jair, já vou finalizar aqui, é o aspecto desse homem que era um homem de Deus, né? Nos versículos finais do capítulo 20, nós vemos que Paulo termina de falar e aí algo acontece. E havendo dito isso, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. Ou seja, Paulo se ajoelha e o que acontece? Houve grande pranto entre eles. O que aconteceu ali? Eles abraçaram Paulo, eles beijaram Paulo, eles choraram, porque na perspectiva deles, eles sabiam que eles nunca mais veriam o rosto de Paulo. Paulo havia ensinado a mente daqueles discípulos, mas também havia tocado o coração deles. E o apóstolo Paulo havia corrigido, havia admoestado, havia confrontado, mas havia demonstrado amor para com cada um deles. E isso foi algo muito marcante na passagem de Paulo na igreja de Éfeso. Meus irmãos, o que nós aprendemos com isso é que nós somos transitórios. Nós vamos desaparecer, né? Assim como Paulo. Mas a obra do Senhor permanece. Após nós, sempre vai ter alguém para dar continuidade a esta obra. A pergunta que nós devemos nos fazer é o que nós estamos semeando, como estamos agindo. A nossa vida, ela tem sido um exemplo, um espelho para as pessoas que nos veem. Paulo disse, sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Vimos no programa de hoje a despedida de Paulo em Mileto dos discípulos, dos irmãos, dos presbíteros da igreja de Éfeso, um cenário muito marcante, de muita emoção, que trouxe marcas no coração daqueles homens enquanto Paulo esteve ali. Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. No próximo programa, vamos estudar sobre coragem para testemunhar Paulo diante de uma multidão. Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Nos vemos na próxima semana. Até lá, em nome de Jesus.